Olá, eu sou Raquel Ripani e esse é o Chá Comigo, um espaço onde eu falo com um pouco mais de tempo sobre temas que me interessam e sobre os quais eu falo já nas minhas redes sociais. Aqui eu falo sobre o que me interessa com um pouquinho mais de relaxamento. Então, se você curtir, pode se inscrever e fazer o sininho. Aliás, eu vou falar de sininho fazendo assim hoje, porque eu vou falar sobre paroxismo, histeria e o grande o orgasmo feminino. Esse livro aqui é a minha base hoje, O Complexo de Cassandra. Esse livro é genial. E não só ele, como também a peça In the Next Room, no quarto ao lado, da Sarah Rule, que é uma peça que supostamente fala, tem um filme também com esse mesmo nome, que supostamente fala sobre a invenção do vibrador. Então, o que histeria e vibrador têm em comum? Vamos falar sobre isso hoje aqui no Chá Comigo. Seguinte, de acordo com esse livro aqui, que, como eu já disse, é maravilhoso, o útero é uma fonte de questionamento e dúvida para médicos do sexo masculino há muito tempo. E se fala muito sobre o que se falava muito sobre o que ele fazia, como é que ele funcionava, para que ele, né, como é que era o operacional aí das mulheres. Então eu vou ler algumas coisas que estão aqui no livro que eu acho muito interessantes para a gente entender como é que a medicina entendia e entende mulheres, enfim, pelo menos até a época vitoriana. Documentos médicos egípcios de 1900 a.C., e o mais antigo desses, o Papiro de Karun, trata especificamente da histeria, que descreve como uma doença feminina causada pela fome do útero ou por seu deslocamento ascendente, com a consequente compressão de outros órgãos. Os esforços médicos de então optavam por nutrir o órgão faminto ou por devolvê-lo à sua posição original. Para fazer isso, muitas vezes eles penduravam a mulher de ponta cabeça. Porque é o seguinte, nessa medicina antiga, eles não tinham, eles não sabiam que os órgãos ficavam parados num lugar só. Então eles achavam que o útero caminhava pelo corpo. Então se o útero estava com fome, tipo aquele Pac-Man, gente, é o que eu acho muito divertido. O útero ficava andando atrás de quê? De esperma. Me dá, me dá, me dá. Desculpa. E aí ele saía dali do lugarzinho onde ele devia morar e ele ia parar na sua mão, ia parar na sua perna, ele ficava desesperado. Aliás, a palavra para útero em grego é ísteros. Será que a gente já tem uma dica de onde a gente vai acabar quando a gente fala de histeria? Pois é, minhas senhoras e meus senhores, o mistério começa a se complicar. Então eles achavam que se as mulheres começavam a dar uns erros, a dar uns problemas, é porque o útero tinha... Tchau, gente, fui, parti, não tô afim, não quero ficar aqui. Eles também faziam, os gregos, uns banhos de assento e uns incensos, uns banhos de assento de incenso, que você sentava no incenso. E supostamente os vapores puxavam o útero de volta para o seu lugar. Ok, os gregos aceitaram essa teoria e até batizaram a doença com o nome de histera, que significa útero. Está aqui a descrição de Platão sobre o tema. No que denominamos útero ou matriz, interessante, né? O nome matriz, existe uma criatura viva, dotada de grande desejo de procriar. E, se não der frutos no seu devido tempo, irrita-se e sente-se lesada, passando a perambular por todo o corpo, impedindo a respiração, por bloquear as vias respiratórias, causando à paciente extrema angústia e desencadeando um sem número de distúrbios. Tadinha. Era só porque ela quer, ela só pensava naquilo. Eu sei que eu tô na chave que eu tô na chave do escárnio, mas é que fica muito difícil de levar esse negócio a sério. Vamos morar? Na antiguidade, a histeria era vista como uma reação lógica, concreta e tangível a um desequilíbrio orgânico do corpo, resultante do fato de o útero estar em descompasso com sua própria natureza. Tadinho, ele quer comidinha. Fatores de ordem sexual, sobretudo abstinência, eram reputados como a causa principal de distúrbios. Faz sentido, sendo a indulgência sexual o tratamento escolhido. Beleza. Depois a gente teve a época da Idade Média, né? Vamos dar um salto temporal aqui. As coisas não melhoraram para as mulheres nessa época nem um pouquinho. E aí eles achavam que a mulher era uma coisa ruim, assim, né? Uma coisa e uma coisa ruim.
Aqui temos uma fala de Santo Agostinho. De quem que tá falando isso aqui? Deixa eu ver. É o Males Maleficarum, ô livrinho ruim. As lágrimas de uma mulher são um embuste, pois tanto podem provir de uma verdadeira tristeza como de uma ardiola. Quando uma mulher pensa sozinha, pensa no mal. Animal imperfeito, engana sempre. Ela é mais lasciva que o homem, como está patente em suas muitas abominações carnais. A inveja e o ciúme são as principais emoções de uma mulher, disse um homem. Sua memória é fraca, a inteligência parca, desorientados dos seus sentimentos e paixões. Bom, alguém que nos amava escrevendo sobre nós, hein, gente? Tudo bem, vamos pular para Rabelais, no século XVI. Aqui estamos falando sobre o útero e sobre como acomete essa doença do útero, que no caso aqui parece que eles estão descrevendo apenas desejo, né, gente? Mas tudo bem, ninguém devia saber. Rabelais. Estais bem lembrados do que Platão estava incerto quanto a como classificá-las, as mulheres, se entre os animais racionais ou entre as bestas selvagens. Porque a natureza colocou-lhes dentro do corpo, num lugar interior e secreto, e não sabia onde era, gente, ou um certo animal, ou membro, que não existe no homem, é verdade, gente, não existe no homem. Por ele, algumas vezes são engendrados certos humores salobres, nitrosos, bóricos, acres, mordentes, picantes, abrasadores e amargos. Gente, esse homem não gostava muito de mulher, não. Ele tá dizendo que saiu uma secreção que ele não gostava nem do gosto, nem do odor. Tadinho. Não tá, né? Por cujo contato e ação, pois este membro é extremamente nervoso e sensível, todo o corpo da mulher se agita. É verdade. Todos os sentidos enlouquecem. É verdade. Todas as paixões atingem a sociedade, também é verdade. E todos os pensamentos entram em confusão. Eu tô concordando com o Rabelais aqui nessa segunda metade. A tal ponto que, se a natureza não lhes houvesse rosado a face um pouco de vergonha, vê-la-íamos correr pelas ruas como doidas. Já pensei nisso. Do modo mais assustador que as tíades báquicas, das festas de Baco, as bacantes, nos dias de suas bacanais. Porque esse terrível animal, de que vos falo, está intimamente ligado a todas as principais partes do corpo, conforme ensina a anatomia. Quer dizer, não dava para separar o útero da mulher. Olha, inteligente esse Rabelais. Ele continua, eu o chamo de animal de acordo com a doutrina dos acadêmicos. O que mais ele chamaria de gente? Porque se o movimento, segundo Aristóteles, é sinal insofismável de coisa animada, e se todo ser movente deve ser chamado de animal, então Platão está certo quando chamamos essa coisa de animal. Olha, ele está falando só do útero. Um animal separado, a gente tem um pet. Interessante. Ok. Tendo observado nele movimentos comumente acompanhados de sufocação, ele foi sufocado por um útero. Precipitação, contorção e indignação. Isso é verdade, indignação. O meu útero já ficou bem indignado algumas vezes. Algumas vezes tão violentos que acabam por destituir uma mulher de todos os outros sentidos e do poder de movimentação, como se acometida de síncope, ataque cardíaco, epilepsia, apoplexia ou de algo muito semelhante à morte. Hein? Deus me livre, mas quem me dera, né? Coisa boa. Bom, tudo bem. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo. Eles chamavam essa sensação de asfixia, e essa é já da primeira obra escrita sobre a histeria, de 1603, Edward Jordan, chamada de globos histéricos, que as outras partes do corpo também sofrem de acordo com o que acontece em uma interação simpática entre o útero doente e um órgão secundário, transformando-se um partícipe dissuador. Então, assim, e por meio de uma substância nociva como vapores. Então, o útero... Vamos lá, gente, revocando. Desde a época dos egípcios, eles achavam que o útero não morava aqui, ele passeava. E se ele não tinha o que ele queria, o Pac-Man, ele ficava louco, e aí ele saía andando pelo corpo, ele ficava no pulmão, e ele ficava no braço, e ele ia pelos lugares causando muito dano a todo o resto, porque o útero era um bicho vivo, dentro do outro bicho vivo, que é a mulher. Certo?
E aí ele acaba incomodando os outros órgãos, porque ele fica lá dizendo, cadê aquilo? Eu só quero aquilo. E, gente, desculpa, vamos manter a seriedade. Eu preciso só desses intervalos, porque, como eu falei, isso não é um livro de comédia, mas pra mim, certamente é. Eu espero que vocês estejam descobrindo coisas que vocês não sabiam, porque eu acho essa história absolutamente genial, muito engraçada. E, de fato, o termo vapores surgiu por essa época e foi posteriormente empregado como sinônimo de histeria, constituindo, no entanto, uma reminiscência dos gases que se acreditavam emanarem da fenda de Delfos. Os vapores que provinham do útero da Mãe Terra. Que medo que esses moços têm de mulher, né? James Hillman considera o livro de Jordan um divisor de águas, separando a antiga superstição, chamada possessão, queimavam mulheres por causa disso, da moderna superstição, chamada histeria. A bruxa agora é uma pobre paciente, doente, não perversa. A proteção psiquiátrica contra o mal não afasta o mal em si, apenas o situa em termos seculares. A misoginia não muda, parece sob uma nova forma. Hillman cita a seguir Esther Fischer-Homberger, especialista em história da medicina. Onde a histeria for diagnosticada, a misoginia está por perto. Por volta do século XVII, a sede do problema foi transferida do útero para o cérebro. A histeria tornou-se uma doença mental. E aí a gente começa a entrar já no que depois seria a psicanálise. Estamos quase chegando no cerne do que a gente quer falar. A causa da histeria, que denominava de furor uterinos, já ouviram falar disso? A abstinência exagerada de relações sexuais quando as paixões são fortes. Então era assim, se você não tinha Pac-Man, você ficava... e aí tinha que ser tratado. No século XVIII, o inovador da psiquiatria, Philippe Pinel, introdutor do tratamento moral da insanidade, descreveu a histeria como uma das neuroses genitais das mulheres. Neurose genital. E Robert Carter desenvolveu essa ideia no longo de linhas psicodinâmicas, que preparou o caminho para a teoria da repressão sexual de Freud. Sim, meus amores, estamos chegando nele, sempre ele, nosso amiguinho. Oh, meu amigo Freud, né? O conceito de abstinência evoluiu para o de repressão como principal fator etiológico da histeria. Meu amor, chegamos no Freud. O quê? É possível que provoque histeria num número maior de mulheres sujeitas à sua influência do que faria se as condições sociais permitissem sua livre expressão. Podemos, portanto, inferir à guisa de raciocínio que as emoções de ordem sexual são as maiores responsáveis pela eclosão da doença. Todas as doenças aqui, estamos no século XIX, um alemão contemporâneo de Carter, Wilhelm Griesinger, insistia em que todas as doenças localizadas no útero, nos ovários ou na vagina... Agora sabiam que tinha 3 coisas, hein, gente? Não era só o útero, hein? Sabia que tinha os bichinhos do lado já, que bonitinho. Tem muita probabilidade de serem seguidas de histeria e de gradualmente progredirem para a loucura. Gente, resumindo, o útero ficava louco, passeava, eles tentavam puxar ele de volta com os incêndios, com os banhos de assento, pendurando a mulher de ponta cabeça, queimando elas na Idade Média. Depois eles começaram a entender que, coitadinha, não era culpa dela, que era um bicho vivo dentro dela. Depois eles entenderam que o bicho não caminhava, mas o nome continuou sendo o mesmo. E na época do Freud, o Freud desenvolveu a sua teoria da repressão, né, que são o começo da psicanálise, da psicologia moderna, com a cura pela palavra, né? Que tem outra peça que é muito boa sobre isso também, que se chama The Talking Cure, a cura pela fala. Chegando no século, aí na época vitoriana, a gente teve essa percepção do Freud, que ele encontrava várias mulheres que tinham... ele chamava de histeria, porque eram mulheres que tinham paralisias. Então, assim, as mulheres vitorianas eram muito oprimidas, era uma sociedade muito repressora, elas tinham sido confinadas no espaço doméstico da casa, elas não tinham direito nenhum, não tinham direito de estudo, não tinham direito de trabalho, de herança, de divórcio, de custódia de filho, não tinha nem banheiro público, elas não podiam fazer nada. E essas mulheres, muito reprimidas, muitas vezes desenvolviam umas coisas de tipo, realmente psicológicas, que faziam elas ficarem cegas, elas terem atrofias ou paralisias.
ataques, e elas eram levadas para sanatórios, enfim, várias tiveram lobotomias feitas por causa da repressão que elas viviam. E o Freud, à sua época, foi considerado muito inovador, porque ele desenvolveu um método onde ele conversava com as pessoas, e através das conversas, muitas vezes essas mulheres falavam sobre coisas que elas não tinham liberdade para falar em sociedade, e depois de falarem sobre isso e acomodarem traumas, elas se sentiam melhor. É a raiz do que a gente vive hoje, de que é a terapia. Isso é bom. Essas mulheres eram tratadas por histeria. Tudo era histeria. Então, se a mulher estava dando erro, o bichinho dava erro, era histeria, eles internavam, ele conversava, melhorava, elas podiam voltar a conviver em sociedade. E aí nasceu uma ideia, então agora aqui eu vou falar já em 1880, de que os médicos descobriram que tinha uma coisa que eles podiam fazer no corpo, não só na fala, que ajudava as mulheres. Agora eu já estou entrando na peça da Sarah Rue. Que se chama In the Next Room, e que eu acho uma premissa absolutamente genial. Hoje em dia, não há certeza de que a coisa se deu exatamente assim, mas a história é tão boa que eu vou contá-la assim. E aí você conta o seu conto pra frente, pode acreditar ou não, podemos ainda descobrir se isso se deu exatamente assim ou não, mas essa é uma teoria sobre como as coisas se deram. Supostamente, os psicólogos ou psicanalistas, os caras que atendiam essas mulheres, testaram uma nova tese ou uma nova terapia física, uma terapia que não era psicológica, certo? Então, conversar com a mulher, recebia a mulher lá no seu consultório, e eles descobriram que tinha uma coisa muito doida que, se você fizesse, ajudava diretamente no negócio da histeria, que era o que? Um mal do útero, que era o que? O útero maluco. Então, o que eles faziam? Eles, para benefício de seus pacientes, realizavam uma massagem pélvica. Eles introduziam 2 dedos, a paciente vinha, se deitava nas saias dela lá, ele lá, medicão, tipo, bora lá, e introduzia 2 dedos, fazia um movimento para o quê? Fixar o útero direitinho onde ele tinha que ficar, para ele não tentar. Então, ele fixa, e ele vem, o útero fica aqui, tudo bem, relaxa, útero, relaxa, útero, relaxa. 20 minutos dessa massagem constante, mantida numa mesma velocidade de pressão, fazia com que a paciente, aparentemente, tivesse uma reação biológica que eles chamavam de paroxismo, que levava a mulher a ter umas convulsões, às vezes até chorar. Ou ria, ou falava obscenidade, estranhamente. Por que será? E aí, a mulher, depois desse paroxismo, ela melhorava. Ela ficava bem mais calminha, ficava feliz. Parava de chorar, de gritar, de tacar prato na parede. A medicina é uma coisa maravilhosa, não é mesmo, minha gente? Eles descobriram que isso ajudava. E aí começou a se ter o tratamento. Aqui se diz, na Wikipedia, que a invenção porque isso é bem na época de 1880, então estamos na época de várias inovações tecnológicas, tá? Na época, foi criado em 1880 pelo médico britânico Joseph Mortimer Granville, um instrumento médico que foi criado para tratar dor muscular, dores na espinha e neuralgia em homens e mulheres. E que no começo ele era feito a vapor ou a água. Era um negócio que tinha uma certa vibração. Porque acontece o seguinte, os médicos que faziam esse tratamento manual começaram a ter muita dor, porque eram muita paciente. Elas voltavam, elas queriam toda semana, depois que faziam aquelas massagens, era uma coisa assim que sem a massagem essas mulheres não podiam ficar. Então elas voltavam para o consultório, os maridos levavam ela ao consultório para o tratamento médico delas e ficavam sentadinhos na sala enquanto a mulher estava lá recebendo a massagem. Esse é o tema da peça da Sarah Rue, que se chama No Quarto ao Lado, que é exatamente isso, né? Na sala ao lado, que são os maridos levando as esposas para receberem suas massagens pélvicas, o médico sofrendo com essa dor debilitante, né? Dando as bursite, porque era uma fila de 20 mulheres, 20 minutos cada uma,
pela massagem, para levar ao paroxismo, que acalmava os ânimos das mulheres. E nesse interim todo, nem os médicos, nem os maridos e nem as mulheres sabiam o que é que elas estavam, o que estava acontecendo. Ninguém sabia que aquilo se chamava, adivinha, orgasmo. Ah, gente, não é genial? Imagina o médico, né? O marido levando, aí o médico recebendo, falando como tá indo a paciente. Doutor, não, ela tá respondendo muito bem. Ela realmente vai. Ela responde muito. Não sei nem o que foi. Ok, eu vou ler aqui as origens médicas dessa história. No começo para o final do século XIX, foi criado esse tipo de ferramenta vibratória, como o manipulator, criado pelo George Taylor em 1869 para se tratar várias coisas. A invenção do Granville foi patenteada como o primeiro vibrador eletromecânico, chamado de percuteur ou o martelo de Granville. Era segurado na mão com uma bateria, designado para estimular nervos e aliviar a dor. Puxa, Sr. Granville, eu te amo. Aí tem aqui está dizendo que no momento não temos certeza que isso foi realmente, de fato, criado para aliviar essa determinada questão da histeria. Não foi. Naquele momento estavam criando aplicações para esse tipo de utensílio doméstico elétrico, e que podia ser tirar o pó, podia ser bater na batedeira, numa época de grandes invenções importantíssimas, né? A luz elétrica, a lâmpada, coisas maravilhosas, né? Maravilhoso, e entre elas os documentos podem dizer que o Granville, parece, ele era contra se tratar a histeria feminina com o instrumento dele, tá? E aqui está dizendo que ele primariamente testou e achava que sua invenção funcionaria para pacientes do sexo masculino. Então tá bom. Porém, ele foi uma coisa que foi vendida para casas, né, para donas de casa, e vendidos como massageadores pessoais. Assim, eram vendidos juntos com torradeiras, aspiradores de pó e tal. Em 1902, a companhia Hamilton Beach lançou um modelo portátil para lares. E ele se tornou um dos primeiros utensílios domésticos eletrificados, chegando antes do aspirador de pó e do ferro elétrico, gente. A gente está falando do quê? De prioridades, né? Só que aí, nos anos 20, a indústria de filmes adultos começou a incorporar os vibradores nos filmes. Esse pessoal está sempre no lado da inovação, não é mesmo? E por causa da sua associação com o conteúdo explícito, os catálogos devagarzinho foram parando de oferecer o vibrador como para evitar um estigma público. Chateada, hashtag chateada. E não foi até os anos 60 e 70 que o movimento feminista, liderado nesse caso por figuras como Betty Dodson, pegaram o vibrador para si, para a liberação feminina. E aí, no século XX, no século XXI, a gente entendeu para que ele serve. Graças a Deus, o vibrador está aí e não vai mais a lugar algum. Eu fico muito impressionada com a história da histeria e com a história do medo masculino, do prazer feminino, do prazer e do desejo, né? O desejo feminino visto como essa fonte tão gigante de força que pode enlouquecer uma mulher, e que precisa muito ser controlada, e também que eles não tinham ideia do que estava acontecendo quando a mulher começou a ter os paroxismos lá. Falou, não, gente, ela tem uns tremelique, ela tem uns
umas retesamentos musculares, eles descrevem o que acontece no corpo da mulher. Alguns, quando tem um longo e vários mais curtinhos, e depois disso ela relaxa. E ninguém pensou que o que eles estavam descrevendo, eles não sabiam. Nem as mulheres sabiam. Quantas mulheres não sabem hoje, né? A gente tem ainda, que falando sobre estigma, a gente ainda tem um estigma a respeito do prazer feminino. Do que a mulher pode e deve querer fazer, pode ter um vibrador, ou ela vai deixar de gostar do marido, ela vai ficar viciada naquilo, ela vai... o monstro voltará. O prazer masculino nunca foi um estigma, pelo contrário. O prazer masculino é esperado. Aliás, de toda a interação sexual, o prazer masculino é esperado. E nem de toda a interação sexual, o prazer feminino é esperado, estimulado ou colocado como centralidade. Se a gente for olhar conteúdo adulto, até hoje, a gente quase não vê conteúdo adulto, onde o prazer feminino é o grande momento, como eles chamam, the money shot. Não é visto. Assim como não era visto. Então, se a gente for pensar na história do prazer feminino e na sua importância, eu acho muito bom a gente falar sobre isso. Sobre como essas coisas se deram, o que elas significavam e o que elas significam, porque muitas mulheres foram internadas em sanatório, sofreram lobotomias, ou mais antes na história da humanidade, elas sofreram, aliás, recente ainda, né, nos anos 20, 30, mulheres sofriam esterectomia por terem desejo sexual, por serem ninfomaníacas. Elas sofriam uma cirurgia que tirava o útero delas para que elas pudessem se portar como pessoas normais e não mais serem dominadas por aquele animal que morava dentro delas. Se a gente for voltar para a Idade Média, as mulheres que fossem promíscuas, meu Deus, podiam ser queimadas, fervidas, afogadas, enterradas vivas e outras formas muito criativas que sempre houveram para impedir que mulheres se expressassem ou sentissem prazer. O prazer feminino não é um direito ainda. Não foi conquistado ainda. Ainda é algo que a gente agora está começando a brincar e falar com um pouco mais de liberdade. Na minha adolescência e juventude ainda se tinha vergonha de entrar numa loja, num sex shop e comprar um, porque não tinha online para vender. Agora você pode comprar e receber na sua casa, eu imagino. Mas tudo isso mostrando o quanto a gente ainda é moralista em relação ao fato de que as mulheres deveriam ter o direito de terem prazer. Que os seus úteros são lindos e perfeitos, não fontes de grande preocupação, assombro ou medo. Eu acho muito importante a gente conhecer a história do nosso próprio corpo, de como ele não foi estudado corretamente, ou as presunções absurdas que foram feitas a respeito dele, exatamente para a gente entender onde a gente se coloca e ao tirar o estigma sobre essas coisas, como a gente pode viver de uma maneira mais completa, mais feliz e sem o moralismo que só serviu muitas vezes para nos aprisionar, violar, mutilar e assassinar. E esse foi o Chá Comigo desse dia. Um espaço onde eu escolho falar do que me der na telha, mas em geral vai ser sobre questões ligadas à cultura, à história, à literatura, ao teatro, ao cinema e às artes como forma de entender quem somos, onde estivemos e para onde iremos. A gente se vê em breve.